Aham. E a questão da BB Seguridade, você começou a montar a posição Uhum. esse ano, né? O que que te fez montar esse ano? Se puder comentar também sobre BB Seguridade e Caixa Seguridade, o que que você vê sobre as duas BB empresas? Seguridade é um case bastante interessante. Primeiro que ele tem uma vantagem, a razão inclusive do porquê que eu tenho BB e não Caixa. BB Seguridade tem uma vantagem competitiva que é conseguir usar o balcão do Banco do Brasil para, enfim, atingir o cliente final. Vendeu o seguro ali no final das contas. Basicamente falando. Ele tem um contrato que vence em 2030 também, 2031, precisa renovar. De novo, ainda falta tempo, o pessoal está falando que não vai renovar. Quem disse isso? Não, quem disse? O cara Como que chutou. será que é feita uma especulação dessa? Chega o fulaninho O lá, cara chutou. Ah, não vai conseguir. Com base no que você tá ele tá falando no isso? escritório e pensa, ah não, ó, o negócio vai vencer em 2030. Não vai, vamos fazer a notícia já, vamos especular. Então eu prefiro esperar os dados para conseguir opinar mais com isso. Mas de fato, tem esse contrato para vencer com o Banco do Brasil, precisa ser renovado. Mas isso em 2030. Então eu tenho essa vantagem competitiva que é muito bom. Garante que BB Seguridade consiga crescer muito, uma rentabilidade gigantesca. O ROI de BB Seguridade é muito maior do que o de Caixa. Muito maior não, um pouco maior que o de Caixa. E distribui quase 100% do lucro. Então isso é importante. É uma empresa que não precisa reter nada e continua crescendo. Por alguma série de vantagens competitivas que ela tem. Dentre elas, isso que eu acabei comentando. E aí, qual que é uma parte importante também? As ações de BB Seguridade, elas estão muito ligadas ao lucro dela. Isso tá umbilicalmente ligado. É só você ver o gráfico lá. Então, quando a BB Seguridade começou a perder um pouco a lucratividade, as ações foram caindo. Quando a gente vai ver o lucro voltando, as ações estão subindo de novo. Então, você tem que ser capaz de entender qual é o momento onde a ação está caindo, mas o lucro, a projeção é a subida. Porque aí você consegue pagar barato, consequentemente tem um melhor yield on cost. É exatamente isso que aconteceu em 2023. Por que eu comprei? Porque eu estava esperando algum sinal de uma queda mais bruta nas ações, porque eu não consegui pegar na época da pandemia, eu não via BB Seguridade nessa época. Então eu esperei uma recomendação de uma casa que falou que era para vender a qualquer custo BB Seguridade, porque o lucro seria ruim no ano que vem, porque o lucro começaria a cair. Quando esse cara falou para vender, ela caiu, abriu margem de segurança e eu comprei. E por que isso? Porque houve um descompasso entre o que aquele analista estava achando e o que ia acontecer. Então o analista achou que o lucro ia cair, começou a sair os dados, o lucro começou a subir. Então a ação começou a subir de novo. Então eu comprei nessa época por conta disso. Já estava querendo, não tinha margem de segurança. E aqui você vai conseguir colher o seguinte. O setor de seguros, eu acho isso, ele é muito bom por uma razão básica. Você tem o operacional, né, que a gente chama, que é a emissão de prêmios. É a grana que vai entrar para a empresa, basicamente, os clientes novos. E você tem a rentabilização dessa grana parada via resultado financeiro, basicamente Selic. Porto Seguro fez algumas movimentações no mercado de ações e se fudeu. Mas BB Seguridade acaba fazendo só via Selic. Então, quanto mais alta a Selic, mais ele ganha. Normalmente, isso aqui acaba sendo uma balança. Então, quando você tem uma economia pior, você tem um operacional mais fraco, porque você emite menos prêmio, você tem às vezes tem até mais sinistros, às vezes os clientes estão menos dispostos a fazer seguro e tudo mais. Só que, por um outro lado, aquela grana que você tem está rentabilizando mais alto. Então você acaba meio que compensando. Mesmo numa economia muito ruim ou numa economia muito boa, você consegue mais ou menos continuar trazendo uma previsibilidade para o pessoal em termos de lucratividade e dividendo. É uma das razões que eu quis ter também. E qual que é o importante para 2024? Apesar da Selic cair um pouco, ainda vai estar em patamar alto, 9,5, sei lá, 9,5, 9, 10, vamos chutar 10. Vai estar 10, caiu um pouco, mas você tem um operacional que vai estar muito forte. Então mesmo essa queda da Selic vai compensar o que você tem de aumento de volume. Então você vai ter um volume maior rendendo a uma taxa menor. Só que vai compensar. Então você vai continuar tendo um resultado muito bom. Então aí é onde eu discordo desses analistas que falaram que ia piorar. Não acho que vai. E o mercado também não acha, porque as ações voltaram a subir. Então é uma das razões por que eu compro. Dinâmica setorial, vantagem competitiva e o preço que abriu margem de segurança. E o dividendo bom, 12% no ano que vem. E Caixa Seguridade? Eu acompanho pouco, mas também não é uma empresa ruim. Pelo contrário, apesar de ser IPO recente, eles têm trazido uma rentabilidade absurda. Eles têm mostrado um ótimo crescimento. O problema é o preço para mim, né, em termos de margem de segurança. Eu vi muito mais margem de segurança em BB Seguridade do que em Caixa. Olha quanto Caixa subiu nesse ano. Acho que subiu mais de 15%, sei lá. 20%. Posso estar enganado agora, mas subiu bem do começo do ano para cá. BB Seguridade não, ficou meio de lado. Então a margem de segurança eu tinha em BB Seguridade. Em Caixa não. É por isso que eu acabei comprando o BB Seg. E aí eu não quero ter as duas porque não tem espaço na carteira. Mas para quem tem Caixa, eu acho que é boa também. E com relação ao preço da ação subir também, consequentemente o dividendo que você vai receber vai ser menor também, então... É, exato. O yield vai ser menor. Por isso que o preço teto acaba não tendo margem, entendeu? Sim. Porque se eu estou fazendo pelo menos 6, subiu, acaba não sendo mais 6 no mínimo, entendeu? Não vai pagar 6, vai pagar mais do que isso.